Prazer, meu nome é Enzo e eu queria ter uma NFT do cachorro caramelo. Prazer, meu nome é Duda e eu não gostaria de assistir meus filmes da Netflix com anúncio. Meu nome é Henrique e eu gostaria de criar uma moeda digital. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvia, da equipe do Tino Econômico, e estou aqui com ilustres leitores que vão comentar com a gente a segunda edição do Tino. Muito obrigada pela presença de vocês. Esses são nossos participantes dessa nossa primeira mesa aqui no Tino Econômico para falar um pouquinho da edição e para discutir um pouquinho os temas que a gente traz, tanto no nosso jornal como no nosso site. E eu queria começar por você, Duda, que foi uma participante muito ativa aqui nessa nossa edição. Você fez conosco, nós duas fizemos a entrevista com a professora Miriam Lund, que falou um pouquinho sobre economia financeira. Eu queria que você contasse um pouinho o que você achou da experiência. Foi sua primeira vez fazendo uma entrevista? Foi, eu nunca tinha entrevistado ninguém antes. Tava nervosa na primeira entrevista, mas foi uma experiência diferente, eu gostei bastante, espero fazer mais vezes. A gente falou bastante sobre economia, planejamento financeiro. Eu nunca tinha parado para pensar, para planejar, e depois de falar com ela, de estudar realmente o assunto, foi uma entrevista bem esclarecedora, principalmente saber que independente da idade, independente se você tiver dinheiro ou não, você consegue fazer um planejamento, consegue se dar. E eu achei interessante quando ela fala ali da questão dos três grupos, né? Que você vai ter que fazer um pouquinho para sua reserva de emergência, um pouco para o sonho de curto prazo e um sonho de longo prazo, né? Que isso acaba sendo uma regra que, quando a gente vai ouvir falar de educação financeira, todo mundo tem essa mesma regra, né? Que é importante para você decidir onde você vai gastar, você precisa saber o que você vai fazer com aquele dinheiro. Por exemplo, você vai para o shopping e viu um tênis à venda. Você tem dinheiro para comprar aquele tênis, mas o dinheiro que você vai pagar por aquele tênis vai te impedir de fazer a viagem no fim do ano, por exemplo. E aí é a hora que você vai tomar a decisão. A economia financeira, a educação financeira é isso aí, é você ter o poder de escolha para saber o que você vai consumir, em que hora você vai consumir, para saber se vale a pena ou não. E eu achei que ela gostou muito de ter conversado contigo, de ter te ouvido, porque fez diferença para ela também saber as dúvidas que vocês têm, né? Pessoas que é justamente o público que a gente tem como leitor principal aqui no nosso jornal, né? E você também participou, né, Henrique? Você foi na nossa matéria sobre desemprego, você fez uma pergunta também para os nossos especialistas, falando um pouquinho sobre como gerar emprego. Você quer contar um pouquinho do que te fez ter essa dúvida e trazer essa pergunta aqui para o nosso jornal? Então, como eu estava pesquisando também bastante, eu tenho procurando ficar informado, eu estava percebendo que a taxa estava subindo, a taxa de desemprego. Eu queria saber como que a gente poderia resolver esse problema. Tem várias empresas fechando, que nem a Ford, que é de São Bernardo do Campo, ele fechou. Saiu muitas vagas, saiu, se não me engano, uns 5 mil funcionários de lá, e a taxa de desemprego automaticamente ela aumenta. E eu tinha perguntado para saber justamente como que poderiam resolver esse problema. E é uma questão importante nessa do emprego, porque, como a gente mostrou aqui no Tino, quando você tem uma taxa de emprego assim, ok, quando tem mais pessoas empregadas, você gira mais economia, porque as pessoas com dinheiro, com salário, elas vão consumir mais, né? Se elas gastam mais, as empresas precisam produzir mais. E o comércio vendendo mais, ele vai precisar contratar mais gente, tanto para produzir na fábrica, como para ter o serviço ali, para oferecer o serviço para a população. Suprir as demandas, né? Exatamente. Se eles contratam mais funcionários, automaticamente mais pessoas estão recebendo salário, estão com uma renda mais segura para poder gastar mais. E aí começa a girar a roda da economia que a gente fala, né? Que a gente chama do círculo virtuoso da economia. Então, a gente está vendo que a taxa de desemprego estava muito alta, começou a mostrar, dar algum sinal de que vai diminuir, mas como você falou, ainda tem questões, tem empresas ainda saindo, a preocupação ainda se mantém, né? Eu achei super interessante a sua pergunta, que você pergunta que áreas que a gente pode estimular mais para garantir que vai ter mais emprego. E é realmente assim, é uma pergunta, até o nosso especialista falou que o importante é que a economia inteira esteja funcionando bem, porque eu acho que realmente não existe uma bala de prata, não existe, vou resolver o emprego em tecnologia e aí teremos emprego para todo mundo. E não é, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem a sua... Áreas diferentes, né?
Exatamente. Eu conheço muita gente que faz a faculdade aqui no Brasil e vai pra fora porque a área aqui no Brasil Não é valorizado. Não é valorizada. Que nem eu tenho um primo que ele fez engenharia química aqui no Brasil, só que ele foi pro Canadá, porque essa área aqui no Brasil ela não é valorizada, entendeu? Então, tipo assim, as áreas aqui pra ele não valiam a pena. Então ele foi pra fora pra tentar achar um método melhor. Exatamente, é isso. E o nosso desafio aqui no Brasil é fazer esses talentos ficarem. Vocês, que são o futuro do país, acho que o desafio, inclusive, já pensando nesse momento de eleição, no próximo presidente, seja ele quem for, o desafio é esse, né? Manter os talentos aqui dentro. Porque são vocês que vão garantir o futuro. Se todo mundo que é talentoso, que é bem formado, que tem um desejo de crescer, vai para fora, o que vai ser do nosso país, né? Era o meu desejo, eu quero fazer faculdade de medicina. E eu não penso, desde pequeno, eu sempre falei que eu não vou fazer no Brasil. Eu tenho a vontade de fazer fora. Em fazer algum país, digamos, fazer no Chile ou na Argentina, que a faculdade no começo é mais barata, pedir uma transferência e fazer no Brasil. Ou ir fazer nos Estados Unidos e ficar por lá. Era a minha vontade. Ficar por lá depois? Sim, ficar por lá. Uhum. Não tenho vontade de continuar no Brasil. E o que te faz não querer ficar no Brasil? A economia não anda muito bem, acho que tá tendo muito problema, sabe? Então, tipo, os Estados Unidos também não é um país pra você ter é um país perfeito. Mas em comparação ao Brasil, eles estão avançados. Então, acho que é um país que, tipo assim, lá eles te dão muito mais oportunidade de vida melhor do que o Brasil. Uhum. É o que eu acho, não sei se é o correto. O que eu acho também é que na educação eles não fazem as pessoas elas saírem da escola com a cabeça de você empreender, de você abrir um negócio por conta própria. Eles te saem com a cabeça de você Passar em vestibular. Você ser funcionário sempre, entendeu? Você não ser o chefe e sim ter um chefe, Ser entendeu? um empreendedor. Isso você está falando aqui no Brasil. No você Brasil. solta Isso. disso. São essas E opções falta que tem. estímulo, tanto nas escolas, de ensinar. Acho que você a ser empreendedor, de querer ter essa mentalidade. E aí, quando você vai para a faculdade, acaba caindo, por exemplo, que nem o primo dele, ou ele ficaria aqui no Brasil e escolheria ficar em subemprego, ou, como ele foi pro Canadá e conseguiu realmente exercer a profissão dele. Sim. Mas quando vocês falam de empreendedorismo, né? Vocês têm esse sonho, assim, para vocês, Sim. isso é uma meta ou é o desejo de vida de vocês é empreender, ter o próprio negócio? Uhum. Com certeza. Acho que de todo mundo, né? Ter algo que você pode chamar de seu, né? Sim, É. ser seu próprio chefe. Eu não consigo me ver no futuro sendo comandado por alguém, entendeu? Eu quero sempre ter a minha dependência, entendeu? Não ficar dependente, tipo, de trabalho e essas coisas. Eu quero ter uma coisa que realmente que eu goste e que eu seja o meu próprio chefe. Dentro dessa coisa do empreendedorismo, você já tem uma área ou você ainda pensa em empreender, seja na área que for? Então, eu penso em empreender ainda. Tem várias áreas que estão surgindo que você pode fazer online também. Muitas áreas. Você, claro, precisa estudar para começar nessas áreas, que sem estudo você não consegue entrar. Só que esse estudo, você tem que fazer tudo por fora. Eles não te ensinam nas escolas, esses lugares, entendeu? E esse ensino, esse por fora, o que seria, assim? É o como abrir uma empresa, é a parte prática? Isso, é a parte prática. Tipo assim, na escola eles te ensinam números, matérias, essas coisas. Só que como que você vai abrir uma empresa? Isso aí tudo você tem que fazer por fora. Entendeu? Tipo, você procurar por conta própria. Porque se não for o seu desejo, você não vai conseguir abrir uma empresa. Como é que eu vou abrir um CNPJ? Como é que eu vou fazer tudo isso? Eles não ensinam como pagar um boleto. Eu, tipo, eu saio agora vou sair da escola. Eles ensinam como eu pago um boleto, como que eu tenho a minha própria Coisas práticas, com educação dinheiro. financeira, a gente não sabe. Na realidade, a gente entra no mundo sem saber de nada. Entra sabendo as coisas básicas para passar no vestibular e entrar na faculdade. Mas a convivência do mundo a gente não sabe. Mas eu acho que a geração de vocês tem uma vantagem que vocês sabem que existe essa informação e sabem onde pegar essa informação, né? Essa eu acho que uma grande vantagem, vocês têm uma garra para buscar o que vocês estão querendo, que eu acho incrível, assim, acho invejável e que bom que vocês têm ferramentas, né? Seja o YouTube, seja um curso online, vocês vão atrás e conseguem o que vocês estão procurando, né? Vocês tiveram uma experiência assim? A gente teve mais o curso por fora, que a gente fez na escola com nosso outro professor, e que deu uma base boa pra gente conseguir saber mais sobre economia, saber mais sobre investimentos. Eu acho que ali foi o começo. Assim. Legal. É o início de tudo, Sim. E nessa edição a gente tem exemplo de 2 jovens que têm a idade de vocês, mais ou menos, eles têm
14 e 15 anos, que é o Felipe Moleiro e o Miguel Chauara, eles são investidores já há algum tempo, alguns anos, e eles investem na bolsa, eles têm essa experiência, inclusive agora a intenção deles é inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. O que vocês acharam dessa reportagem? Vocês acham que exemplos como o deles é válido, a gente tem a ganhar com isso? Como é que vocês viram essa reportagem? Eu acho que é válido, né? Porque para você começar a investir, é o que eles mostram, que para você começar a investir você não tem idade. Então basta você ter determinação e realmente querer aquilo. E entrar de cabeça, mergulhar nos estudos, na internet, para precisar o que as pessoas estão perguntando e tudo mais, e se dar bem no investimento como eles se deram. E você vê a pessoa, tipo assim, eles são dessa idade inspirando outras pessoas, é bom isso, porque é uma pessoa de exemplo. Tipo assim, eu não vou lá, eu sou um jogador de tênis e inspiro ele a ser jogador de futebol, entendeu? Porque, claro, não tem nada a ver uma área com a outra. Aqui já não. Aqui eles são realmente adolescentes que incentivam outros adolescentes a entrar nessa área. Entendeu? Tipo assim, se eu consigo, você também vai conseguir. Entendeu? E isso é muito legal, porque as outras pessoas, elas criam um estímulo para tentar começar. O exemplo arrasta, né? Uhum. Você falou de NFT. Sim. Você quer ter o NFT do cachorro caramelo. Sim. O que você achou da nossa reportagem sobre NFT? Cara, eu gostei bastante que conta a história da NFT, né? Conta toda a revolução, todas as moedas digitais, tudo que aconteceu, até chegar nas famosas que a gente conhece como as fotinhas, né? Que a gente chama. E eu achei excelente. Esse mundo do NFT já é conhecido por vocês? Assim? Já. Porque pra muita gente, tem gente que nunca ouviu falar, né? Eu mesmo já tentei comprar a do cachorro caramelo, só que é muito caro. Tipo, absurdamente caro. $15 mil, né? Tá inflacionando o mercado também, né? Com certeza. Com a procura. Exato. Mas é a isso história aqui... da demanda. Exatamente. Pra mim, o NFT é o marketing, entendeu? Porque, tipo assim, tem um NFT, o do Neymar, não sei se você já viu. Quando ele era lançado, ele não era valorizado. Quando o Neymar começou a divulgar, começou a fazer, os jogadores de futebol também começaram, valorizou muito, entendeu? E você pode ver que hoje em dia é um dos NFTs mais caros que existe aqui no mercado. Eu acho que é isso também, tipo, a figura pública que compra o NFT, o valor dele, tipo, triplica, quadriplica, porque o Neymar comprou a NFT. Então vai todo mundo cair em cima daquela NFT falando que quer comprar porque o Neymar já teve. Então eu acho que é isso. Acaba virando um exemplo para as outras pessoas, igual os meninos. E eu acho incrível, porque quando essa onda toda começou lá atrás, do CryptoKitties, né, que as pessoas pagavam milhões por uma figurinha de um gato. Mas eu acho, por outro lado, mostra, especialmente para quem é artista, no mundo digital, você começa a ser realmente proprietário da tua arte, né? Sim. Porque você, com o NFT, você garante que a arte é sua. Exatamente, porque outras pessoas podem ver, porque no mundo digital você reproduz tudo muito rapidamente. Mas com o NFT você começa a ter a propriedade real daquilo que é digital. Isso acho que é a grande vantagem. E uma coisa que a gente fala aqui na reportagem é como o mundo dos negócios vai aproveitar isso. Porque hoje está muito dentro dessa parte das artes, do mundo das artes digitais. Mas a Caroline, que foi a pessoa que a gente entrevistou, ela fala muito da possibilidade de, no futuro, isso aqui servir, por exemplo, de ingresso para um show. Se cada ingresso, por exemplo, do Rock in Rio for um NFT, a segurança que as empresas vão ter de que aquele ingresso é real, de que aquele ingresso é verdadeiro. E se, por exemplo, um cambista quiser vender esse ingresso, você consegue garantir que parte daquela venda vai ficar para o dono do ingresso, que seria a empresa. Então, você começa a coibir um pouco o comércio ilegal de ingressos. Óbvio que ainda a tecnologia não é capaz de funcionar dessa forma, porque existe uma restrição tecnológica, porque para você produzir um NFT, você gasta muito dinheiro. Sim, exatamente. Então ainda não é possível, mas no futuro, quem sabe, né? Acho que vamos ver como que o mundo dos negócios, como que a economia em geral consegue aproveitar essas inovações para produzir facilidades para o consumidor, né? Sim. E falando de Netflix, que foi um tema que você comentou também, Duda, não toparia assistir uns anúncios se a assinatura da Netflix fosse um pouco mais barata? Acho que não. Eu gosto muito de ver meus filmes e eu gosto de ver eles sem anúncio, então acho que não seria pra mim, não.
Essa é uma tentativa que a Netflix está fazendo, porque o número de assinantes está caindo, eles estão preocupados com isso e eles acham que se eles fizerem uma assinatura mais barata, pode conseguir Possivelmente um pouco mais aumenta, né? Mas eu acho que se dá muito pela concorrência. Agora tem vários streamings, a Netflix foi a pioneira, mas agora tem Disney, HBO e cada um tá puxando seu conteúdo pra lá. E eu acho que a Netflix vem perdendo por conta disso. Até uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Vocês são fiéis à empresa de streaming ou vocês são fiéis às séries que vocês seguem, assim? As séries que eu sei. Se a sua série mudar, por exemplo, pra Amazon, você vai migrar? Aconteceu comigo. Tipo assim, a minha série favorita tava na Netflix. Qual que é? É Rick and Morty. É um desenho animado muito legal. E acabou o contrato deles, da Netflix, com a empresa, só que eles não renovaram. E essa empresa, ela foi pro HBO Max. E eu falei o quê? Eu gosto muito da série, eu não vou ficar, tipo, sem ver, porque ela foi pro outro. E aí eu fiz o quê? Eu assinei o HBO Max e comecei a ver por lá. E eu acho que isso muito cai também. Por quê? Porque muitas séries, elas saem da Netflix, muitos filmes, eles saem da Netflix, filmes bons. E eles não renovam o catálogo. Entendeu? Muito filme que antigamente não, né? Em 2010, 2015, que, até hoje as pessoas amam ver, eles não colocam. E muitos filmes são bons, séries são boas, eles tiram, entendeu? Por isso que eu acho que perde a credibilidade. Que nem o HBO Max, pra mim, atualmente é melhor que a Netflix. E eles conseguiram colocar Senhor dos Anéis, Harry Potter, a série tem todas as trilogias grandes estão lá. Eles conseguiram trazer e aproximar as pessoas que gostam dessas trilogias, dessas séries e filmes e tal, pro streaming deles. E esses streamings, como estão competindo diretamente com a Netflix, trouxeram esse jeito diferente de aproximar o espectador. E também o preço, né? Porque você pode ver a diferença. Você compara a Amazon, você vê que é R$9, é muito barato, pô. Aí você já vai pra HBO, R$27,90, já é um pouquinho mais caro. Você não assiste, se você pegar o plano mais barato, você tá assistindo uma qualidade menor quem paga o plano mais caro. E eu acho que tem uma... Não sei se vocês também são adeptos disso, mas tem grupos de adolescentes que fazem as assinaturas e compartilham. O meu HBO é compartilhado. O meu também. O resto, eu tenho o Disney Plus. Eu compartilho com todo mundo o Disney Plus. Porque a gente gosta de assistir, tem toda a trilogia da Disney, todos os filmes da Disney, Star Wars, tem todos lá, e a gente assiste por lá. Então eu compartilho e é melhor. Então, acho que isso é um grande desafio para as empresas também, né? Eu gosto de ter a minha senha, a minha conta e tudo ali. Meu. Legal, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada por vocês lerem o Tino. Especialmente vocês que participaram, Henrique e Duda. Foi um prazer e continuem lendo e nos trazendo informações e opiniões aí sobre o que vocês acharam da edição. É melhor vocês lerem aqui, porque no futuro isso aqui vai dar muito dinheiro, tá? Muita informação que vai dar dinheiro. Não só no papel, mas também no site, né? Vale dizer. Se você quer começar a investir desde cedo, faça igual os nossos dois amigos. Leia o Tino. Tchau, valeu. Tchau.